Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando mais um mês, o mês de julho. Eu sei que o momento ainda não é favorável. Eu sei que nós continuamos almejando, ansiosos pelo final da crise na qual estamos vivendo, mas eu gostaria de fazer um apelo a vocês. O momento pede isolamento social, ainda não podemos nos reunir como gostaríamos, então continuem engajados na realização das atividades. Eu continuo aqui me esforçando, preparando os vídeos para vocês com muito carinho. Então assistam os vídeos, realizem as atividades. Caso tenham dúvidas, me chamem no WhatsApp. Eu estou sempre pronta para poder ajudar vocês. E eu trouxe novamente uma mensagem de Tadashi Kadomoto, porque ele vem fazendo reflexões bastante oportunas para esse momento de crise. Então, eu vou compartilhar mais essa com vocês. Assistam comigo. Olá, vamos ser felizes. Crises de transformação. Quando você escuta essa palavra crise, você olha para isso de uma forma negativa ou positiva, boa ou ruim. Eu sempre olho para as crises de transformações que eu já vivenciei e que ainda irei vivenciar como uma oportunidade que eu tenho de me adequar a uma nova realidade que me é apresentada. E, consequentemente, eu tenho sempre um saldo muito positivo das crises que eu já vivenciei e que eu sei que ainda irei vivenciar. Então, olhe para as crises como uma oportunidade que você tem de se ajustar a uma nova realidade que te é apresentada. E com certeza a sua vida vai mudar, porque você vai, a partir daí, dar um salto de crescimento na sua vida pessoal e profissional. Gratidão. É isso, pessoal. Eu sei que as crises geram desconfortos, em todos os sentidos, financeiro, na nossa vida pessoal, mas que a gente saiba se adequar a essa nova realidade, que nós colocamos todos os dias como desafio para a gente se reinventar, para a gente olhar para essa crise como uma oportunidade, para que a gente aprenda e cresça com ela, para que seja um momento de transformação. Não é fácil, realmente é um desafio, mas esse é o desafio que eu gostaria de que nós encarássemos a partir de hoje. Todos os dias vamos se adequar à realidade que nos foi apresentada nesse momento de crise. Vamos nos reinventar, vamos aprender, vamos crescer, vamos nos transformar, ok? E que no final de tudo, esse saldo seja muito mais positivo do que negativo. Então é isso, pessoal. Reflitam sobre isso. Eu vou compartilhar, vou prosseguir com a nossa aula, eu vou compartilhar a tela com vocês. E o tema da nossa aula é a região Sudeste. O objetivo da nossa aula é conhecer as características da região Sudeste, reconhecer o café como principal produto responsável pela industrialização do Brasil, reconhecer a importância econômica da região Sudeste, identificar alguns dos principais problemas que encontramos, como o ritmo de vida, as desigualdades e a ocorrência da violência nas grandes cidades da região Sudeste. Para ampliar um pouquinho as informações sobre a região Sudeste, eu trouxe um vídeo para vocês da Larissa. Eu vou compartilhar aqui com vocês. E ela aumenta bastante a nossa compreensão sobre todas as características, sobre os problemas enfrentados, o clima, o relevo
na região sudeste. Ok? Então assistam comigo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Larissa Mesquita, professora de Geografia, e hoje a nossa aula é sobre região sudeste, seguindo o nosso ciclo de videoaulas sobre as regiões brasileiras. Então, antes da gente começar, quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, clique aqui no sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Bom, pessoal, a região sudeste é uma das 5 regiões administrativas que foram classificadas pelo IBGE em 1969. Ela corresponde a aproximadamente 10% do território nacional e é formada por 4 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Vamos começar pontuando aqui os aspectos ligados à estrutura do relevo da região sudeste. Nós vamos fazer um apanhado dos aspectos naturais primeiro. Então, o relevo do sudeste, ele é caracterizado quando a gente considera aquela classificação dos domínios morfoclimáticos por mares de morros. É muito comum a presença dos planaltos, né? Planaltos serranos, por isso o nome mares de morros, porque quando o professor Assis Absaber fez essa classificação, ele identificou, então, um mar de morros na paisagem natural do Sudeste. Então, o relevo acidentado do Sudeste, ele segue basicamente 3 estratificações: a planície costeira, o Planalto Atlântico e o Planalto Meridional. Outro aspecto natural interessante sobre a região sudeste é o clima. Na verdade, os climas, porque são muitos tipos climáticos naqueles estados. Nós temos, por exemplo, a presença do clima tropical semiárido ao norte de Minas Gerais, que é o clima lá do sertão nordestino. Temos o clima subtropical, que é típico da região sul, já no sul do estado de São Paulo. Nas áreas mais altas, tanto dos estados de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, surge o clima tropical de altitude. De um modo geral, os climas mais úmidos estão próximos ao litoral, claro, em função da maritimidade. Bom, e a vegetação, né, desses elementos naturais da região sudeste merece destaque, especialmente porque a região ela era predominantemente recoberta por floresta tropical atlântica, a famosa Mata Atlântica, mas foi amplamente devastada ao longo dos tempos. Hoje, para vocês terem uma noção, restam apenas 7% do total original de Mata Atlântica em todo o Brasil. E esses 7% existem porque são protegidos por lei. São parques ambientais, reservas ecológicas, estações biológicas, ou seja, onde o ser humano basicamente não tem acesso. Nas regiões interioranas do Sudeste, a presença de cerrado é uma constante. No norte de Minas Gerais é possível identificar já a caatinga, né, predominantemente a vegetação predominante do sertão nordestino. E nas áreas mais altas dos estados, nas regiões de serras, onde as temperaturas são mais baixas, a presença de matas de araucárias. Bom, vamos falar agora dos aspectos demográficos, os aspectos populacionais da região sudeste. Quando a gente fala em região sudeste, nós estamos nos referindo à região mais populosa e mais povoada do Brasil. Sozinha, ela concentra cerca de 44% do total da população brasileira. É muita gente. E esse número cresceu ao longo do tempo, porque desde o início do século XVI, lá em 1532, foi fundada a primeira vila de portugueses na região, né, São Vicente. E a partir disso, a região começa a receber pessoas em função dos ciclos econômicos. A extração do pau-brasil, o ciclo do ouro, né, tudo isso vai atraindo indivíduos, não só de Portugal, mas também de outras partes do Brasil. É bom lembrar que durante todo esse início da colonização, esse início do povoamento da região sudeste, toda aquela área era povoada por povos indígenas, que praticamente desapareceram, porque foram ou escravizados pelos portugueses ou simplesmente eliminados mesmo. Bom, ao longo do século XX é que a região realmente ganha robustez em relação ao número de habitantes. Ela vai receber gente de todos os lugares do Brasil e induzidos basicamente pela industrialização. A atividade industrial, sem dúvida, foi a grande responsável pelos altos índices de imigração interna que o Brasil apresentou no século XX, e o Sudeste foi o maior alvo, especialmente os estados de São Paulo e no Rio de Janeiro. Tanto é que as 2 maiores cidades do Brasil, a capital paulista e a capital fluminense, cresceram de forma exponencial nesse período.
Agora, no século XXI, as coisas começam a mudar, porque São Paulo e Rio não são mais as cidades que mais atraem indivíduos. Hoje, as cidades médias despontam como as grandes fontes de atração de pessoas. Todos os indivíduos da região sudeste que migram, em geral, migram para cidades menores. E a região atrai também brasileiros de outras regiões para essas cidades. Bom, e quando a gente fala sobre aspectos econômicos, aí não tem jeito, né? O Sudeste também é o grande destaque nacional, assim como a população. Os 4 estados da região Sudeste, juntos, eles formam 56% do PIB brasileiro. É muita coisa, é uma fatia imensa, né? Essa grande concentração de riquezas e de formação de riquezas na região Sudeste se dá basicamente em função do seu histórico. Nós podemos destacar os capitais gerados pela cafeicultura, que depois foram capitais que financiaram a indústria, né? E o fato de que ao longo de todo o século XX, a região Sudeste recebeu políticas públicas de incentivo e crescimento econômico. Então ela foi mais favorecida ao longo da história e, naturalmente, até hoje se mantém assim. Bom, as principais atividades econômicas desenvolvidas na região Sudeste são a indústria, a agropecuária, altamente desenvolvida, inclusive, né? O turismo, a produção de ciência e tecnologia, que se desponta hoje na globalização como atividade importante, e a mineração, que se estabeleceu lá desde o século XVIII e se mantém até hoje. Bom, pessoal, quando a gente fala da região Sudeste, ela é sempre um ator principal, né? No que diz respeito à economia brasileira, no que diz respeito à concentração de pessoas, como a gente já falou aqui nessa aula de hoje. Então, hoje é bom lembrar que mesmo com o processo de desconcentração industrial ocorrendo, a região Sudeste, embora ela não atraia mais tantas indústrias como ela atraiu no passado, ela não deixa de ser a região central do Brasil nesse quesito. Ela é a sede das grandes empresas. Ela também concentra hoje os grandes vetores da globalização. É lá que estão as sedes dos maiores bancos, é lá que está a produção de tecnologia nas universidades, mais concentradamente. É lá também que as informações circulam e partem dali, né? São os grandes vetores reais da globalização brasileira. Só para a gente lembrar, São Paulo é chamada de cidade global, quer dizer, ela está dentro dessa categoria, né, de cidade global. Embora ela esteja num nível inferior a Nova York, a Tóquio, mas é a única cidade global que o Brasil possui e está justamente na região Sudeste. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E antes da gente... É isso, pessoal. Esse vídeo é bem pertinente ao tema da nossa aula. E além do vídeo, vocês têm também um texto para realizar a leitura, que é para ampliar as informações que a gente já recebeu no vídeo, né? Vocês têm todas as informações também aqui no texto. O Sudeste é a região mais populosa, mais povoada do Brasil. Nós vimos que essa concentração populacional necessita de maiores investimentos. E como isso não acontece, ocasiona uma série de problemas, principalmente nas grandes cidades da região Sudeste, como o congestionamento no trânsito, desigualdade social, violência, tráfico de drogas, moradia, educação, hospitais superlotados, desemprego, entre outros problemas. Os 4 estados que pertencem à região Sudeste, vocês têm aqui, são esses: o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado de Espírito Santo e o estado de Rio de Janeiro. Então, são 4 estados que formam a região Sudeste. Nós vimos também que a região Sudeste ela é a mais industrializada do país, e isso se deve ao capital gerado pela cafeicultura, né? Depois, vocês vão continuar fazendo a leitura. Entre outras informações, nós vimos também que esses quatro estados juntos, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, juntos, eles concentram 56% da riqueza do nosso país.
Então, isso se deveu não só à cafeicultura, como a Larissa também citou no vídeo, também às políticas públicas de incentivo à industrialização, então as raízes históricas da colonização, da povoação dessa região que favoreceram esse processo, tá? Nós vimos que ele também tem uma economia bastante diversificada e que ela é referência, a região sudeste, não só nas indústrias, mas também na agropecuária, no turismo, na mineração, na produção de ciência e tecnologia. Ela falou também bastante sobre o clima da região sudeste. O clima predominante é o tropical, embora tenha outros climas também presentes em outras partes da região sudeste, o clima predominante é o clima tropical. Nós vimos também a vegetação da região sudeste, que é uma vegetação caracterizada pelo cerrado e pela Mata Atlântica, embora hoje, né, essa grande parte dessa vegetação já tenha sido devastada pelo homem. E também nós vimos informações sobre o relevo da região sudeste. O relevo, ele é bem variado e ele é caracterizado principalmente pela formação de planícies, planaltos e depressões. Então, vocês vão fazer a leitura desse texto, podem assistir o vídeo novamente e depois disso realizar a atividade integrada. O exercício de número 1. Observe o mapa da região sudeste e relacione os estados com as suas capitais. Então, vocês vão relacionar qual é a capital do estado de São Paulo, qual é a capital do estado do Rio de Janeiro, qual é a capital de Minas Gerais e qual é a capital do Espírito Santo. Depois de relacionar, nós vamos prosseguir com o exercício de número 2. Vocês vão marcar a resposta correta. Um dos climas predominantes da região sudeste vocês vão marcar se é o tropical ou se é o equatorial. Depois, vocês vão assinalar: a região sudeste é a mais populosa do Brasil ou é a que possui o território mais extenso, o maior território de todos? Então, vocês vão verificar qual é a alternativa correta e assinalar. Letra C. Os trabalhadores que garantiram mão de obra qualificada para a indústria foram os escravos ou foram os imigrantes? Então, vocês vão ver, também tem essa informação lá no texto, podem retomar. Quem é que garantiu mão de obra qualificada para a indústria? Quem foi? Foram os escravos ou foram os imigrantes? Os imigrantes eram aqueles trabalhadores que vinham de outros países na busca, por uma oportunidade melhor de emprego. Então, vocês vão anotar quem foram os trabalhadores que garantiram essa mão de obra qualificada na indústria. Número 3. Marque V para as afirmativas verdadeiras ou F para as falsas. Então, vocês têm aqui algumas informações para serem lidas. Vocês têm cerca de 90% da população do Sudeste vive na zona rural. Vocês vão marcar se essa afirmativa ela é verdadeira ou se ela é falsa. Vocês também vão dizer se, além de ser a mais populosa, a região Sudeste é também a mais povoada. Vocês vão marcar verdadeiro ou falso. E aí, de posse dessas informações, vocês vão marcando todas, se são verdadeiras ou falsas, e nós vamos prosseguir para a atividade, para o exercício de número 4. Qual produto foi o responsável pela ascensão da economia da região Sudeste no início do século XX?
Qual é o produto que foi responsável pela ascensão da economia da região sudeste? Vocês vão marcar se foi o café ou se foi a cana-de-açúcar. Qual desses dois produtos que foi o responsável, que gerou capital para a industrialização? E aí nós vamos prosseguir para o exercício de número 5. As grandes capitais da região sudeste apresentam sérios problemas. Assinale quais são eles. São os congestionamentos, falta de cinemas, falta de moradias, violência, excesso de comércio. Aqui, gente, existe mais de uma resposta correta. Então, vocês vão assinalar quais são os problemas que a região sudeste enfrenta, exatamente porque ela é a região com a maior concentração populacional, que necessita de maiores investimentos, porém isso nem sempre acontece e acarreta uma série de prejuízos, principalmente nas grandes cidades. Então, vocês vão assinalar quais são esses problemas. Bom, por hoje é só. Qualquer dúvida vocês podem me chamar, eu estou à disposição de vocês no WhatsApp, ok? Então é só me chamar, contem comigo. Tenham uma boa noite e até amanhã.